Olá, meu amigo, minha amiga. Eu sou o Dr. Dilson Poca, o diretor da Implantar Odontologia, e estamos no quadro Você Pergunta e o Doutor Responde. Você terá a oportunidade de me mandar vídeos com suas perguntas, ou mesmo um WhatsApp com as suas dúvidas, ou dúvidas do seu pai, da sua mãe, do seu avô, a respeito de tratamento com implantes ou qualquer tipo de tratamento odontológico. Então não tenha mais dúvida, não tenha mais medo, desmistifique esses medos fazendo suas perguntas que eu vou ter o maior prazer de responder para você. E vou fazer um desafio para você, meu amigo. Você que foi a várias clínicas, ou não sentiu firmeza, não sentiu confiança na clínica, no profissional que foi, ou não teve condição de pagar o que lhe pediram, vem para Implantar que você não só vai realizar seu sonho aqui, como também vai descobrir por que Implantar é a líder mineira em implantes dentários. Doutor, o que é implante dentário? O implante dentário, diferentemente do que as pessoas acreditam, ele não é o dente. O implante dentário é a raiz do dente artificial feita de titânio. E aí eu já respondo outra pergunta. O titânio ele não tem rejeição. Por ser um material biocompatível, ele cola no osso. Então como é que a gente faz? A gente coloca o implante dentário, ou seja, a raiz artificial, aguarda um período de 4 meses na mandíbula, 6 meses na maxila para que esse implante cole no osso e aí sim poderemos colocar os dentes na pessoa. Detalhe, às vezes a pessoa perdeu 4 dentes, então não precisa de 4 implantes, ela pode colocar 2 implantes nas extremidades que servirão de base para uma ponte fixa, por exemplo, em porcelana, que segurará esses 4 elementos dentários. Oi, doutor, eu sou Luísa Mazarello. Eu queria saber quais são as formas mais certas de prevenir a cárie. Luizinha, é um prazer falar com você. As formas para se prevenir cáries dentárias são algumas. Primeiro, a ida regular ao dentista. E isso é importante que a mamãe saiba que deve ser feita desde do bebê com meses, para que ele já tenha o hábito de cuidar da dentição. Depois que a criança mama, é importante que a mãe seja orientada pelo dentista, mas eu vou orientar aqui, que a gaze seja enrolada ao redor do dedo, umedecida com soro fisiológico e a cavidade oral da criança higienizada, massageada. Isso já vai facilitar porque a criança já vai criar o hábito de deixar o pai e a mãe escovar os dentes quando esses vierem a nascer, né? A segunda questão importante, além da ida regular ao dentista, é a escovação. A gente tem que escovar os dentes sempre após as refeições. Então, pelo menos de manhã cedo, a hora que a gente acorda, após o almoço e à noite, depois do jantar, antes de dormir, a escovação tem que ser feita, assim como o uso do fio dental. Algumas cáries dão entre um dente e o outro porque a pessoa não usa o fio dental, né? No caso de crianças, aplicações de flúor vão ser realizadas pelo profissional especializado, pelo odontopediatra. E dessa forma, Luizinha, com certeza você vai ter sempre dentes fortes, bonitos e saudáveis. Dr. Dilson, quais os problemas que uma pessoa que usa dentadura pode ter para fazer um implante dentário? E se isso vai ajudar a quem já usa dentadura há muito tempo? Os problemas, Vanderlei, que um paciente que usa dentadura pode ter na hora da colocação dos implantes são desde uma infecção, a perda do implante, no caso de uma mandíbula muito fininha, pode ocorrer a fratura dessa mandíbula. Agora, graças a Deus,
as chances disso ocorrer, dessas complicações, são mínimas. E a gente diminui ainda mais esses índices de complicação quando realizamos o procedimento com conhecimento técnico-científico adequado, com um diagnóstico preciso, através de um exame clínico bem feito, através de uma anamnese bem feita, onde a gente vai saber, nessa anamnese, quais os problemas de saúde que esse paciente tem, quais os medicamentos que ele toma, se ele é alérgico a algum remédio, se ele já teve alguma internação hospitalar, como é que foi isso, ele vai nos dar dados para a gente poder prevenir problemas. Os exames de raio-x e as tomografias computadorizadas são de suma importância para a gente poder determinar quais os implantes e regiões que serão colocados, assim como mensurar os riscos. E quando a gente consegue mensurar isso de forma precisa, é importante que esses riscos sejam divididos antes do procedimento com o paciente. Dessa forma, ele vai estar ciente dos benefícios e dos riscos. E com isso, o bem maior que Deus nos deu é o livre-arbítrio. Ele vai poder escolher se ele quer fazer o procedimento ou não. Não podemos omitir dos nossos pacientes os riscos de qualquer procedimento que seja. Respondendo sua segunda pergunta, Vanderlei, a pessoa que usa uma dentadura e faz implantes, a qualidade de vida dela aumenta muito. Então, vou dar uma explicação com esse modelinho aqui e vocês vão entender. A dentadura, principalmente a inferior, ela não para na boca. O paciente não consegue mastigar de forma adequada com ela, a língua empurra ela para frente, o lábio empurra ela para trás. Quando a gente engole, o assoalho de boca levanta e movimenta essa prótese. Produzimos 1,5 litro de saliva por dia, o que deixa tudo isso escorregadio. E quando eu ponho 5 implantes, como vocês podem observar aqui nesse modelinho, no maxilar do paciente, e com 2 semanas faço a instalação da prótese definitiva, que é a prótese tipo protocolo, ou a dentadura parafusada, que ela é parafusada nos implantes e não sai, só nas manutenções que devem ser feitas de 6 em 6 meses, o paciente ele vai se beneficiar com melhora na capacidade mastigatória, melhora na fala e melhora na sociabilidade. Grande abraço, Vanderlei. Doutor, quero te fazer uma pergunta. Eu uso aparelho. Se futuramente eu for fazer algum implante, corre algum risco de rejeição? Olha, meu amigo, o uso do aparelho ortodôntico não tem relação alguma com rejeição. Primeiro que o implante não tem rejeição, por ser titânio, material biocompatível, então não existe esse risco. O risco é de perda e é muito pequeno, em torno de 3%. Agora, o que é importante nessa colocação que você fez e que vai esclarecer muitas pessoas é a questão do uso do aparelho ortodôntico versus tratamento reabilitador com implante. A pessoa que quer colocar aparelho porque está insatisfeito com a posição dos seus dentes, é muito importante que ela coloque o aparelho antes do implante. Por quê? Porque o aparelho ortodôntico não consegue movimentar o implante. O implante é como se fosse um dente colado no osso. Então, se eu colocar o implante e depois quiser colocar o aparelho, não vou ter a possibilidade de movimentar esse dente, fazendo com que muitas vezes seja necessário a remoção desse implante, o tratamento ortodôntico e a recolocação do implante no momento oportuno. Meu amigo, tá com o dente torto, tá insatisfeito e perdeu o dente? Procura implantar. Aqui nós temos um ortodontista, vamos colocar um aparelho para você, estético, que inclusive muitas vezes torna-se quase que imperceptível. Vamos colocar os dentes na posição correta e no fim, depois que o ortodontista liberar que está tudo ok, o implante é a cereja do bolo do seu tratamento. Doutor Dilson, queria te fazer uma pergunta. Uma pessoa que perdeu os dentes ou todos os dentes ao mesmo tempo,
ela tem necessidade de implantar um por um? Não, meu amigo, não é necessário um implante para cada dente. Estamos falando de bioengenharia. Quando um engenheiro vai projetar para construir uma ponte, ele não coloca um pilar do lado do outro, ele vai colocar os pilares em pontos estratégicos. E aí eu vou mostrar aqui para poder ilustrar melhor um caso onde a pessoa perdeu 3 dentes e a gente colocou 2 implantes para suportar uma ponte fixa de 3 elementos, sendo que o elemento intermediário ou do meio fica suspenso, ele não tem apoio em implantes dentários. Um outro caso muito comum seria do paciente que perdeu todos os dentes. Então, nesse caso, por exemplo, da arcada inferior, nós temos a possibilidade de colocar 5 implantes que servirão de base para segurar um protocolo, ou melhor, uma dentadura parafusada. Vocês podem observar aqui, ó, os orifícios coincidem com o posicionamento dos implantes. Sendo assim, a ideia é diminuir custos com excelência em resultados. Dr. Dilson, qual o benefício do implante se comparado a dentaduras e Rhodes? As vantagens são inúmeras, meu amigo. A primeira delas trata-se da capacidade mastigatória restabelecida. Um paciente que usa um par de dentaduras, por exemplo, ele tem 5% da capacidade mastigatória se comparado aos 100% da capacidade de uma pessoa que tem todos os dentes. Com uma prótese tipo protocolo, que é essa prótese aqui, ó, que ela é feita de forma rápida, 5 implantes são instalados, 2 semanas depois a gente já tem a prótese fixa, definitiva, instalada na boca do paciente, ele tem devolvido 95% da capacidade mastigatória. Por que não falarmos da fonética? Quem usa próteses removíveis tem uma dificuldade muito grande em falar uma série de fonemas. E por último, e não menos importante, a sociabilidade. Um paciente portador de próteses totais, e isso eu vivi nos últimos 15 anos da minha vida e até dentro da minha casa com os meus pais, a pessoa ela fica inibida muitas vezes de no casamento, no aniversário, visto que ela tem que tirar as próteses para se alimentar. Então o prejuízo social ele é imensurável, visto que a pessoa perde a oportunidade de ir num evento como, por exemplo, um batizado, que ele não vai ter oportunidade de repetir, de ir de novo nesse evento. Então, para vocês que se identificaram com essas coisas, com essas informações que eu dei aqui, não deixe para amanhã. Procure um especialista, faça seus implantes e melhore sua qualidade de vida hoje. Doutor Dilson, gostaria de saber do senhor por que o Brasil ainda é o país dos desdentados. Maranhão, meu amigo, realmente o Brasil ainda é o país dos desdentados e vai ser por muito tempo. Eu estava esses dias dando uma olhada em alguns artigos científicos e mais de 30 milhões de pacientes são portadores de próteses totais, ou seja, dentaduras. Mais de 10% da população brasileira usa dentadura. E é sabido que a dentadura é um limitador muito grande na mastigação, na fonação, na sociabilidade. Os motivos para que esses números sejam tão alarmantes, primeiro é a condição socioeconômica do brasileiro, né? As pessoas elas não deixam de ter um produto de qualidade, elas não deixam de ter um carro, não deixam de ter uma casa porque querem, e sim porque não podem ter, né? E com a tecnologia ter sido popularizada nos últimos anos, hoje eu tenho o prazer de entrar na minha clínica e olhar na recepção e ter muitas vezes um médico sentado ao lado de uma empregada doméstica, um engenheiro sentado do lado de um padeiro, e isso é uma coisa que me deixa muito satisfeito, porque a gente faz o bem para todos, né? Outro motivo, sem dúvida nenhuma, é o medo. Muitas pessoas têm condição
condição financeira, mas tem medo. E o medo é secundário a uma odontologia dos anos 50, 60, onde as pessoas tinham uma cárie que poderiam ser simplesmente restaurados de forma fácil, rápida e objetiva, e às vezes a pessoa tirava o dente. Conheço histórias de uma paciente que iria casar e tinha os dentes tortos e o pai deu de presente para o genro a extração de todos os dentes da filha e a colocação de uma prótese total. Então, sem dúvida nenhuma, numa situação como essa, o paciente não vai ter medo, ele vai ter fobia do dentista. E para isso, a tecnologia hoje nos proporciona a possibilidade de fazer uma cirurgia com sedação. O que é isso? Vem o médico anestesista, dá um remedinho na veia da pessoa, simples, assim como fazer uma endoscopia, a pessoa dorme. Enquanto a pessoa dorme, nós da Implantar cuidamos do seu sorriso, fazemos seus implantes dentários com você dormindo. Então não deixe para amanhã. Se você vem sofrendo com o uso de rotes e dentaduras, marque agora mesmo uma avaliação com um especialista e realize seu sonho. Eu sou Jácio Antônio Silva, sou jornalista. Eu gostaria de saber do doutor se esse tipo de tratamento de implante há risco de rejeição. Sr. Jácio, a resposta para a sua pergunta é não. Não existe rejeição, visto que o implante, como eu já disse, ele é um parafuso de titânio que substitui a raiz do dente. E esse material, o titânio, ele é um material biocompatível, ou seja, inerte. Dentro do osso. O que acontece é que em 3 a 4% dos casos, o implante é colocado no osso e o processo de osso-integração não ocorre de forma adequada e esse implante se perde, não por rejeição, e sim porque a qualidade e quantidade óssea do paciente inviabilizou o processo de osso-integração, ou porque esse paciente tem uma doença de base, como por exemplo a diabetes, que faz com que a cicatrização seja diminuta, fazendo com que o paciente possa então ter uma chance aumentada de perda desse implante. Lembrando, o paciente diabético, gente, não é uma contraindicação para poder fazer o implante dentário. Ele pode sim fazer, assim como o hipertenso, o anêmico, desde que essas doenças estejam compensadas. Então, perder o implante, todos os meses eu repito implantes perdidos, a gente faz um número de implantes muito grande, mas a certeza que eu dou para o meu cliente, para o meu paciente, é que ele vai ter o sonho dele realizado. Isso pode demandar mais tempo, mais sacrifício dele e meu, e é muito importante que o paciente no início do tratamento tenha ciência que ele pode estar dentro desses 3%, mas o que são 3% frente a 97%, e ainda mais sabendo que no fim esses 3% vai dar certo. Doutor Dilson, a minha dúvida é a seguinte: quem tem hipertensão, é diabético, pode fazer implante? Sim, a hipertensão, a diabetes, a anemia e inúmeras outras doenças de base, como a que o senhor citou, são contraindicações relativas para se fazer o implante. Por que relativa? Porque se você estiver tomando seu remédio, estiver fazendo as visitas regulares para o médico, a hipertensão está controlada, a diabetes está controlada, então é possível se fazer o procedimento de implantes dentários com uma taxa de sucesso tão alta quanto a daquele paciente que não tem problema nenhum de saúde.
Doutor, o que é enxerto ósseo? O enxerto ósseo trata-se de uma reconstrução dos ossos, no caso de reabsorção óssea, de perda óssea. No caso, na implantodontia, trata-se da reconstrução dos maxilares, tanto do maxilar superior quanto do maxilar inferior. É importante salientar que a pessoa que necessita de enxertos ósseos, ou ela perdeu o osso por doença periodontal, que é aquela doença que vai amolecendo os dentes, o paciente não tem uma cárie, não tem problema nenhum, mas o dente vai amolecendo, a gengiva está inflamada. Isso faz com que o paciente venha perder o osso e seja necessário muitas vezes reconstrução ou enxerto ósseo. Outro motivo que faz com que as pessoas venham necessitar de enxertos ósseos é a perda prematura dos dentes. A pessoa perdeu seus dentes há 20, 30, 40 anos atrás. Então, é natural que o osso reabsorva. Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem melhor uns desenhos onde a pessoa tinha o dente e com a perda do dente, como é que isso evoluiu até o osso perder tanto em espessura quanto em altura. Ele perde tanto horizontalmente falando como verticalmente falando. Outro motivo que faz com que as pessoas venham a necessitar enxertos ósseos são traumas, acidentes automobilísticos, acidentes ciclísticos, agressões. Aí a pessoa ela vai muitas vezes perder o dente e junto com o dente ela perde o osso. E aí, obviamente, que é necessário se fazer a reconstrução desse osso prévia à instalação dos implantes. E por último, não menos incomum, doenças relacionadas a carcinomas, cânceres nos maxilares, que faz com que seja necessário ressecção, remoção desse tumor, e para remover o tumor muitas vezes é necessário remover uma porção óssea importante que também é necessário ser reconstruída. Hoje em dia existem inúmeras opções como substitutos ósseos. Podemos utilizar o próprio osso do paciente, tirando o osso do ramo da mandíbula, do mento, e em situações onde o paciente precisa de uma quantidade maior de osso, calota craniana é uma excelente opção, ou a bacia. Existem opções como banco de tecidos, banco de ossos e ossos sintéticos. O importante frisar é que, embora o tratamento do paciente que precisa de enxerto dentário seja mais longo, podendo às vezes ultrapassar 1 ano de tratamento, porque eu tenho que fazer o enxerto, esperar 6 meses, fazer o implante, esperar mais 6 meses para colocar o dente, a prótese definitiva, o motivo pelo qual o paciente procura o dentista, vale a pena, porque o que é 1 ano perto de uma vida toda de conforto? Doutor, a implantar só faz implantes dentários ou faz outros procedimentos? A Implantar Odontologia é uma clínica completa. A gente não perde para nenhuma clínica se comparado no Brasil. Nossa estrutura atende pacientes com necessidades especiais, atendemos todas as áreas da odontologia. Então, às vezes a pessoa procura a Implantar e ela tem um dente torto e precisa fazer um implante. Vai colocar o aparelho ortodôntico, pode optar por aparelhos estéticos para alinhar, nivelar esses dentes, botar esses dentes na posição correta, para depois colocar um implante dentário. A pessoa quer fazer um clareamento, na Implantar ela faz o clareamento a laser, 40 minutos, 1 hora, os dentes estão brancos. Próteses, tratamento de canal, tratamento gengival, botox, estética facial, são especialidades onde você vai encontrar profissionais capacitados na Implantar. Então nós atendemos todas as especialidades. A Implantar, a pessoa vem, ela faz a avaliação, fala o que ela quer e a gente vai buscar a melhor forma de viabilizar a realização desse sonho. Não é um tratamento. Eu atendo as pessoas aqui, eu não vendo implantes, eu realizo sonhos. É verdade que existe um clareamento que demora apenas 1 hora e eu já saio da clínica com os meus dentes branquinhos? Senhor Lucas, existem 2 maneiras de fazer um clareamento dental.
Ou você opta pela maneira antiga, que é faz-se uma moldagem dos dentes, confecciona-se uma placa que encaixa nos dentes, placa essa que vai ser preenchida com material clareador e que a pessoa vai dormir com essa placa durante um período aí de 15 dias, com acompanhamento a cada 3 dias no consultório odontológico. Ou se não, o clareamento dental a laser. A pessoa vem no consultório, aplica-se o gel clareador, faz-se a colocação do laser sobre os dentes, já com o gel clareador, e a gente tem um resultado do branqueamento, do clareamento desses dentes imediato. E em 1 hora isso é possível e os resultados são fantásticos. Doutor Dilson, dói muito para fazer o implante dentário? Não, o implante dentário é uma técnica cirúrgica rápida, onde a anestesia local é utilizada, partindo do princípio que os nervos periféricos estão anestesiados, o paciente não sente dor, ele sente um desconforto de você estar mexendo na boca da pessoa, a pessoa tem que ficar com a boca aberta há muito tempo, muitas vezes, e para isso utilizamos um recurso tecnológico que não é nada novo, não é nenhuma novidade, que é a sedação venosa. Quando você vai fazer uma endoscopia ou uma colonoscopia, você pode fazer esse procedimento ou acordado, que é extremamente desconfortável, ou dormindo com a sedação venosa. Aí eu pergunto para os senhores, uma endoscopia, que é um procedimento rápido, pode-se fazer sedado. Por que um procedimento cirúrgico odontológico, onde a pessoa vai demandar 2, 3 horas de ficar na cadeira do dentista, ela tem que fazer acordado? Na implantar, não. Você pode fazer o procedimento sedado, dormindo, e você, numa situação dessa, não vai sentir nem a picada da anestesia, porque você já vai estar dormindo quando o procedimento da anestesia for realizado. Mais uma pergunta, doutor. Qualquer pessoa pode fazer o implante dentário? Respondendo sua segunda pergunta, meu amigo, quase todas as pessoas podem sim fazer implante dentário. As pessoas que não podem fazer são aquelas que estão acometidas com doenças e essas doenças não estão sendo tratadas. Por exemplo, paciente hipertenso, chega com uma pressão de 20/14. Nenhum procedimento cirúrgico pode ser realizado nesse paciente, incluindo o implante. Então é importante que a gente avalie esse paciente, oriente para que ele procure um cardiologista, ele tome a medicação necessária e volte para poder fazer o procedimento de forma segura com essa doença controlada. Lembrando também que dependendo, o paciente às vezes teve um infarto. Então é interessante, mesmo com a liberação do médico, um risco cirúrgico, exames de sangue, a gente realizar esse procedimento num bloco cirúrgico, e a Implantar possui esse bloco cirúrgico, com esse paciente todo monitorado na presença de um médico anestesista. Porque no caso, se a pressão desse paciente começar a subir, meus monitores vão informar isso na mesma hora que isso acontecer. E eu tenho as drogas necessárias, ou melhor, o anestesista tem as drogas necessárias para poder reverter esse quadro e dar segurança e conforto para o paciente durante todo o procedimento cirúrgico. Doutor, como que eu devo fazer para escolher uma clínica certa, que não vai me dar problema nenhum no tratamento dentário?
Renato, muito interessante sua pergunta. A primeira questão que deve ser observada é a infraestrutura. Você tem que chegar numa clínica, ser bem recebido, a clínica está limpa, iluminada, os profissionais da recepção que te atenderem te orientarem de forma coesa, de forma objetiva. O dentista, que vai ser o segundo profissional que você vai ter contato, tem que ser um profissional especialista. E aí eu vou pedir atenção sua, Renato, e das pessoas que estão assistindo, porque existe uma diferença muito grande entre implantodontista, que é o especialista, e implantodontia, que é o profissional que fez às vezes um curso de 3 fins de semana, 3 módulos e está fazendo implantes. Eu não tenho nada contra esse tipo de curso, mas sem dúvida nenhuma o especialista, o implantodontista, ele está mais apto não só para tratar do simples, mas também para tratar das complicações. E acredite, Renato, complicações existem e devem ser tratadas. Eu falo para os meus alunos que a primeira lei da cirurgia é: nunca trate de um procedimento que você não está apto para tratar das complicações que podem vir junto com ele. E a gente já sabe, quando a gente vai pegar um caso, o que pode dar de errado. E aí temos que responder para nós mesmos de forma sincera e humilde. Eu dou conta de resolver essas complicações? Se a resposta for sim, eu estou apto para poder pegar esse caso. Uma terceira questão importante é a clínica, ela deve ter uma estrutura onde todas as especialidades que você precisar, você possa obtê-las nesse local, porque senão você vai faz um implante num lugar, aí vai fazer um canal no outro, aí precisa botar um aparelho em um terceiro profissional, aí o quarto para botar a prótese. No fim da história, se você se deparar com um problema no seu tratamento, pode acontecer de um jogo de empurra. Não, isso aqui, o problema foi porque o canal não foi bem feito. E quando você tem isso tudo no mesmo lugar, fica muito mais fácil de você resolver. Também é importante custo. Hoje as pessoas, elas querem qualidade, elas querem rapidez no atendimento, elas querem ser bem tratadas e querem pagar um preço justo. Então, quando você encontra uma clínica com essas 4 características, sem dúvida nenhuma, a chance da satisfação sua é muito maior. E por último, e não menos importante, Deus muitas vezes sussurra no nosso ouvido algumas coisas que a gente tem que seguir. E algumas pessoas chamam de instinto, sexto sentido, eu acredito que é Deus. Algumas pessoas têm a capacidade e a percepção de poder ouvir e outras não. Então, escute seu coração. Após o operatório, doutor, qual o tempo de duração de um tratamento? Quantos anos demora quando você faz um tratamento dessa ordem, dessa natureza? O tempo de realização de um implante dentário é muito rápido, em torno de 15 a 20 minutos. Um cirurgião experiente, um especialista, ele tem condição de fazer o procedimento completo no paciente. Já existem procedimentos onde o paciente vai fazer 8 implantes, 1h30, 2 horas de procedimento, o tempo já é mais longo. Uma opção que o paciente tem na implantar é de fazer essa cirurgia quando é um pouco mais longa, sob sedação venosa. Por quê? Porque primeiro ele vai ter a segurança de ter um médico anestesista monitorando todos os dados vitais dele. Qualquer problema que tiver, a gente tem o profissional e as drogas necessárias para poder reverter esse problema. E segundo, ele vai dormir. Enquanto ele dorme, o implantar cuida do sorriso dele. Então é uma possibilidade muito bacana e não são todas as clínicas que têm uma infraestrutura para poder oferecer isso para os seus pacientes. Agora, o tempo que dura o dente, o tempo que dura o implante depois de pronto, aí vai depender do cuidado, né? Eu responderia o mesmo tempo que duraria o dente da pessoa. Se a pessoa cuidar, a pessoa morre com os dentes na boca, né? Se a pessoa não cuidar, ela pode perder num curto período de tempo. Então é muito importante a manutenção do tratamento. A pessoa, não existe nada na vida que não tenha que se dar manutenção, né?
Até casamento, se não dá manutenção, acaba. Então, se você que fez seu implante, é muito importante que a cada 6 meses venha fazer a sua manutenção com o especialista e ter a certeza da longevidade desse tratamento, que você não vai ter problema com isso a médio e longo prazo e vai poder usufruir dos benefícios da implantodontia contemporânea de forma plena e eterna. Eu sou o Poli do Vira e Mexe. Eu quero fazer uma pergunta para você, doutor. Doutor, o que é implante de carga imediata? Poli, muito legal sua pergunta. Um grande abraço pessoal aí da Vira e Mexe, uma banda fantástica. O implante de carga imediata se resume na colocação do implante, que é o pino que substitui a raiz do dente feito de titânio, e da colocação do dente no mesmo dia ou poucos dias depois. Eu vou dar um exemplo. Se vocês observarem, esses implantes, eles foram instalados nesse modelo que simula uma mandíbula, um maxilar inferior, e na implantar você tem a possibilidade de colocar essa prótese chamada de protocolo, ou num português para leigo, uma dentadura parafusada. Ela tem aqui orifícios que coincidem com o posicionamento dos implantes em 2 semanas. O tratamento todo dura 2 semanas. Então isso aqui é uma carga imediata total. Você pode também fazer carga imediata em situações as quais você tenha um único dente, como por exemplo aqui, ó. A pessoa fez o implante e já colocou o dente no mesmo dia. Agora é muito importante deixar claro que existem pré-requisitos básicos para que a carga imediata seja realizada. Primeiro, o paciente tem que ter quantidade e qualidade óssea adequada para que o implante trave bem travado no osso, tá? Segundo, o paciente não pode ter bruxismo, que é o ato de apertar ou rangir os dentes durante o dia ou a noite, ou mesmo durante o dia e a noite. E terceiro, o profissional que for fazer esse tipo de tratamento, ele tem que ser tecnicamente capaz de ajustar muito bem essa prótese para que ela não fique alta. Do contrário, você vai perder esse trabalho. Lembrando, para finalizar, que todo implante ele pode se perder e ter que ser necessária a repetição desse implante. Agora, o índice de perda é muito baixo. 3%. A cada 100 implantes que a Implantar Odontologia realiza, 97 dá certo, não tem problema nenhum, e 3 a gente repete. E no fim de tudo, esses 3 vão estar incluídos dentro dos 97 e vão dar certo também. Doutor, eu uso o Rote há muitos anos. Eu posso fazer um implante? Olá, Renato. Uma pessoa que usa Rote há muitos anos, ela deve ser submetida primeiramente a uma avaliação clínica e radiográfica, tá? Que ele vai poder fazer os implantes, sem dúvida nenhuma vai. Se ele não tiver nenhum problema de saúde, como uma hipertensão descontrolada, uma diabetes onde a glicemia está muito alta, aí a gente vai ter que controlar esses problemas para depois ele fazer os implantes. A saúde dele estando ok, a gente vai avaliar a condição óssea. Não é porque a pessoa perdeu os dentes há muitos anos atrás que com certeza ela vai ter que fazer enxerto ósseo. Muitas vezes o paciente perdeu o dente há 15, 20 anos atrás e o paciente tem uma estrutura óssea que me permite fazer a instalação dos implantes e da prótese depois de um período de tempo sem a necessidade de enxerto ósseo. Eu vou mostrar aqui para vocês um caso onde o paciente usava um Rote de 2 dentes, né? E a gente substituiu esse Rote pelo implante. Então, além de você ter
A estabilidade da prótese, a prótese não mexe, não move, ela é a mais próxima possível do presente que nos foi dado por Deus, que são os dentes naturais. Ela impede a reabsorção óssea, fazendo com que o paciente tenha conforto e longevidade desse trabalho. Morgan da Mota, jornalista, crítico de arte e cineasta, idade 75 anos. Ao senhor dentista, gostaria de perguntar: tem algum risco de saúde fazer transplante de dentes com tal idade? Sr. Morgan, é um prazer muito grande responder sua pergunta, porque essa dúvida é uma dúvida de milhares de pessoas. Não existe idade para se fazer reabilitação com o uso de implantes dentários. Eu mesmo já fiz. Sr. Sindolfo, nunca vou esquecer, 93 anos, o pessoal do Clube da Maturidade procura muito implantar odontologia para fazer reabilitações. Agora, uma questão importante. Os seres humanos, independente da idade, eles são joias únicas e devem ser tratados dentro da individualidade delas. Num caso de um paciente com uma idade avançada, muitas vezes ele já vem acometido de uma série de doenças comuns para a idade, como a diabetes, como a hipertensão arterial. E aí é importante que a gente solicite exames de sangue, faça um risco cirúrgico para esse paciente, utilize da tecnologia da sedação venosa, onde temos a presença de um anestesista durante o ato operatório que vai estar monitorando dados vitais como frequência cardíaca, frequência respiratória, pulso, dando a esse paciente toda a segurança que se tem no procedimento cirúrgico realizado a nível hospitalar. Detalhe, é muito importante que a clínica que você escolheu tenha essa estrutura de bloco cirúrgico para que você possa fazer o procedimento em nível ambulatorial, fazendo com que você tenha um custo mais baixo do que uma internação hospitalar e com a mesma segurança. Doutor, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Hoje eu já estou com 82 anos, então eu gostaria de saber o seguinte: se nessa idade é recomendável ou deve-se fazer o implante dentário ou não deve ser feito nessa idade? Caro amigo Hirohito, não existe idade para se viver bem, para ter qualidade de vida. Eu brinco com meus pacientes que a gente tem que, primeiro, dormir bem, ter uma cama confortável para dormir, e segundo, comer bem. Então, uma prótese removível, rotes, dentaduras, além de diminuir a capacidade mastigatória, atrapalhar na fala e te limitar socialmente, ela faz com que os ossos, os maxilares, eles reabsorvam e fiquem fragilizados, podendo inclusive, com o passar dos anos, a pessoa comendo um pão, eu já vi isso inúmeras vezes, eu sou cirurgião maxilofacial da FEMIG, então no pronto-socorro não é incomum chegar um paciente falando: doutor, eu fui comer um pão e senti uma dor na mandíbula, senti um estalo e uma dor. Aí a gente vai ver essa mandíbula fraturou, porque ela foi reabsorvendo, a força muscular tornou-se maior que a resistência do osso. E aí essa mandíbula pode fraturar. No caso, o que mantém o osso são: 1. Presença dos dentes. 2. Presença dos implantes que substituem os dentes no interior dos maxilares. Eu já fiz implantes, senhor Hirohito, para pacientes com mais de 90 anos. Os benefícios são inúmeros. A mastigação melhora, a autoestima melhora. No caso desse paciente especial, ele voltou a sair, voltou a dançar, 92 anos, um abraço para o senhor Sindolfo, e começou, inclusive, a se relacionar melhor com outras pessoas. Então, essa questão social é muito relevante, muito importante. O que precisa ser feito é uma análise criteriosa do estado de saúde desse paciente. E nesse caso, independente da idade, esse cuidado, esse critério eu tenho com um paciente de 20 anos, como eu tenho com um paciente de 90.
Respondendo de forma objetiva, não deixe para amanhã. Seu Hirohito, procure um dentista, faça seus implantes e melhore sua qualidade de vida. Um grande abraço.